fácil. Uma história não surge de um dia para o outro. Os verdadeiros heróis se tornam dignos da espada de Caxias. Somente se chega à vitória com força e união. É preciso sempre acreditar no Brasil, acreditar no Exército de Caxias. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife foi criado em 13 de novembro de 1933 e iniciou seu funcionamento na Rua do Hospício, ao lado do antigo quartel-general da 7ª Região Militar. 6 anos mais tarde, transferiu-se para o Forte das Cinco Pontas, de onde, após um ano, retornou à sua sede original. Posteriormente, mudou-se para a Rua Benfica, onde hoje funciona o Museu da Abolição. Desde 1949, ocupa o velho casarão de Casa Forte, localizado na região da emblemática Batalha de Casa Forte, vencida pelos patriotas luso-brasileiros em 17 de agosto de 1645. Espírito de camaradagem com todas as pessoas, né? A lealdade com o meu próximo, o respeito, a responsabilidade, a integridade, a probidade. Cara, aquilo ali é um centro de formação, é um centro de capacitação de seres humanos que irão com certeza atuar e labutar com foco no bem. O aluno, ele é a voz civil do Exército na sociedade do amanhã. E hoje eu vejo isso como uma realidade na minha própria vida. A gente tem a formação militar, a gente aprende as técnicas militares, sabemos que é um exercício de um trabalho temporário, mas como eu falei, valores que a gente adquire que vai para o longo da vida. Lealdade, camaradagem, cara, isso me marcou muito. Eu tenho muitos amigos que eu fiz aqui, muitas oportunidades surgiram na minha vida com as amizades que eu construí aqui. Isso foi fundamental ali, né, no CPOR. Eu observo esses ensinamentos que vieram dos instrutores, que eu observei também com coleguismo, com a turma. Às vezes a gente se dispersa, sai do CPOR e não tem aquela ligação. E aí às vezes a gente encontra na vida uma pessoa que foi o seu instrutor, foi seu colega, e ali tem a admiração, o respeito, né, daquele um ano de profissionalismo que iniciou-se enquanto você é um jovem. O senso de responsabilidade, o senso de cumprimento de missão, o culto à verdade, de der o que der, mas precisamos sempre ser leal e estar tratando as coisas sempre com a verdade. Acho que esses 3 pontos são essenciais, tanto para a vida militar quanto para a vida do cidadão, do jovem, a sua vida civil. A defesa dos componentes morais da nossa vida, né? Muita verdade naquilo que a gente trabalha, naquilo que a gente constrói, e muita fraternidade com os pares. Eu acho que são esses os grandes ensinamentos que nós passamos a ter lá. Criado inicialmente apenas com um curso de infantaria, o CPUR do Recife recebeu ao longo do tempo seus outros 6 cursos: Artilharia e Intendência em 1944, Engenharia em 1951, Comunicações em 1968, Material Bélico em 1978 e Cavalaria em 2010. Atualmente, o centro matricula 170 alunos anualmente, que se juntarão na solenidade do aspirantado aos mais de 13 mil aspirantes a oficial da reserva formados. Acima de tudo, a lealdade, o companheirismo, o respeito, que talvez hoje já não esteja tão em voga como era a minha época, né? Eu tenho 46 anos. Desde então, de 98 para cá, eu sempre tento colocar em prática isso, né? A camaradagem, a lealdade, a importância da amizade, o respeito aos pais, aos pares aqui no trabalho e aos amigos. A liderança, a organização do militarismo, de lidar com todo tipo de pessoas, do cidadão comum, do militar já instruído, desde o coronel ao soldado também recém-engajado na instituição, o Exército Brasileiro. A organização, a disciplina,
Eu acho que várias matérias que a gente aprende no curso, a gente leva para a vida civil. Por exemplo, uma que eu estou sempre me lembrando, chefia e liderança, né? Foram úteis em vários momentos da minha vida profissional, quando eu tive que assumir comando de organizações. Então, a disciplina, a liderança, a camaradagem, enfim, o exemplo, você liderar pelo exemplo, isso para mim foi muito importante. Eu passei os 4 anos lá, acredito que fui bem sucedido, para mim foi uma grande, bela experiência. A partir daí, a minha vida, ela sempre foi pautada nesses ensinamentos. Essa noção de nação, para mim, foi fundamental para entender a sociedade como um todo e trabalhar sempre no individual, pensando na pátria, pensando na nação como um todo. Isso aí transcende a questão de ufanismo, de patriotismo, é senso de coletividade mesmo, de grupo. O CPUR do Recife teve participação direta na campanha da Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente, integrantes do CPUR estiveram empregados nas missões de paz da ONU em Angola e no Haiti. Colaboramos também com operações reais de garantia da lei e da ordem nos estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe e Rio de Janeiro, além da Operação Acolhida, de caráter humanitário em socorro aos imigrantes venezuelanos, dando prova, assim, do valor do oficial R2 formado no Centro Heróis de Casa Forte. Foi uma casa, não foi irmão por escolha, foi uma família por escolha. Eu tenho uma admiração grande pelo Exército. Como eu morava em Goiânia e era feirante, era camelô, com meus pais, meus irmãos, eu tinha muita vontade de fazer o tiro de guerra, que no interior é tiro de guerra, mas tive a felicidade de prestar as provas e passar no CPUR e virei um oficial R2. Me lembro como se fosse hoje. Em 1979, quando entrei ali no portão, que eu olhei esses prédios aos redores, muito alto, eu digo, eu vou morar aqui. E de fato virei Laranjeira. Eu comia aqui, eu dormia aqui. Naquela época não tinha nem clube, tinha umas bancas que eu dormia em cima. E uma das coisas que mais me motivou a ficar aqui é que eu não tinha muito recurso, foi a limitação. E os instrutores, todos os soldados, alunos, eram como se fosse aqui minha família. Eu aprendi muito no Exército 2 coisas: ser fiel, ser próximo a quem é amigo nosso. O CPUR, ele mudou a minha vida. Por que mudou? Porque foi daqui que eu cheguei como feirante e saí como empresário. Durante os seus 90 anos de serviços, tornou-se um elo muito importante entre a sociedade civil e o Exército Brasileiro. Neste momento, sinto-me muito honrado de ter meu pai como aluno da primeira turma, em 1933, e aproveito a oportunidade para parabenizar todos que fazem esta grande instituição militar. Sempre disciplinado, a hierarquia sempre foram 2 normas que eu sempre adotei na minha vida toda, né? Ainda hoje eu produzo, ganho dinheiro com pareceres aqui na Bahia, no Paraná. Me ajudou muito, inclusive na minha convivência, do ciclo de amizades que eu fiz, né? Teve oportunidades que eu tinha 3 empregos garantidos, né? Fiz concurso para promotor, fui evoluindo, juiz, desembargador, juiz corregedor, vice-presidente, presidente. Fiz parte e ainda sou da letra jurídica, Academia de Letra Jurídica. Fui da AMB, Associação Universidade Brasileira. E aqui no CPUR fui diretor da revista, um dos diretores da revista. Esse sentido de hierarquia e disciplina que eu levei para todo o resto da minha vida, né? Inclusive em relação até à formação dos meus filhos e agora dos meus netos. A interação
entre o meio militar e o meio civil. Porque alguém já disse, isso é conhecido, que o militar é um civil fardado. O CPOR, independente da carreira que você for seguir, né, se você vai ser militar, se você vai ser um engenheiro civil, um médico, um advogado, o que você quer. Mas ele lhe deixa bases sólidas para a vida toda. E essas bases aí vai servir para qualquer carreira. Né? Então isso vai nortear a tua vida. Eu tenho a dizer que, para mim, foi determinante ser o que hoje sou, a minha passagem pelo CPOR. E foi daí, inclusive, que eu fiz a opção de ser militar, e foi daí que eu carrego todo esse arcabouço, essa coisa da disciplina, da hierarquia, do respeito aos mais velhos, o respeito à coisa pública. E eu diria que é uma instituição que hoje completa 90 anos. Então, acho que a disciplina consciente, saber os meus limites, esteja onde eu estiver, exerça qual for a atividade, é uma lição que aprendi dentro e convivendo com colegas, com os oficiais, com os superiores, dentro do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro continua sendo a minha casa. Nós que fizemos CPOR somos, para o bem ou para o mal, relações públicas do Exército Brasileiro. Governadores, senadores, deputados, ministros de Estado, desembargadores, secretários de governo, empresários de destaque, juízes, delegados, médicos, engenheiros. Tantos são os destinos daqueles que, um dia, iniciaram suas vidas profissionais no Centro Heróis de Casa Forte. Parabéns, CPOR do Recife. Que seus 90 anos se multipliquem pela eternidade. Que as tradições dos legítimos herdeiros dos heróis de Casa Forte se mantenham para sempre, marcando lugar de forma permanente nos corações dos jovens homens do amanhã formados nessa escola de fazer heróis. Vamos combater em defesa do